Nós estamos já há 2 domingos ministrando dentro da série de ministrações que Deus colocou no nosso coração sobre o poder da aliança. Então nós começamos há 2 domingos atrás uma série de ministrações que de certa forma vai nos conduzir ao longo desse ano, sendo que no primeiro trimestre nós vamos trabalhar exatamente a necessidade e a força das alianças que nós tomamos diante de Deus. Na semana passada nós conversamos sobre fazer acordo em torno da identidade que nós temos em Deus, em torno da revelação que Deus tem a nosso respeito. É muito importante a gente saber quem a gente é, quem nós queremos ser, qual é a pessoa, a família, a igreja que eu quero ser. Então, se você não estava aqui na semana passada, esse vídeo já está disponível no nosso canal do YouTube, não é? Na Catedral Metodista Oficial, não é isso? É isso, Vinícius? Me ajuda, Catedral Metodista Oficial. Você pode ir lá, acessar. Se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai acessar também o podcast e ativar esse canal para que você possa ouvir por áudio no seu carro, em outros meios. E hoje eu quero dar continuidade a essa ministração, falando exatamente e qual é o foco nessa questão da aliança? É que nós precisamos celebrar alguns acordos. Nós podemos fazer aliança com as pessoas, nós podemos fazer aliança com nós mesmos, mas a gente precisa fazer uma aliança com Deus, que esteja fundamentada nas promessas, nos propósitos, nos sonhos de Deus a nosso respeito. E por que fazer aliança é importante? Porque as alianças, elas têm o poder de nos mobilizar, e têm o poder também de nos engessar, de fazer que a nossa vida seja estática. Hoje, nós queremos te convidar a fazer aliança com uma vida poderosa em Deus. Uma vida poderosa em Deus. É frustrante quando a Bíblia diz que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus não sabem do depósito, do poder que foi depositado em suas mãos. Então, hoje, eu quero trazer à memória princípios, fundamentos simples e poderosos, que se ativados, se colocados em prática, se assimilados para nós, podem nos levar a uma vida poderosa. E não é a vida poderosa segundo o padrão desse mundo, mas uma vida verdadeiramente exponencial, uma vida que passa da média, uma vida que cumpre o seu propósito, que deixa um legado, que marca a história, que marca a vida da família. Eu, irmãos, estou convencido que Deus, nesses dias, nesse tempo, quer levantar a igreja como uma tocha de fogo, como um farol, para essa geração perdida. Creio sinceramente que Deus quer levantar você e fazer você prosperar em tudo que você colocar nas suas mãos. Quem quer prosperar em tudo que você colocar nas suas mãos? É tudo mesmo. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional. A grande estratégia de Satanás é colocar dúvida, colocar dúvida naquilo que é fundamental para nós. Se você prestar atenção no livro de Mateus, quando Jesus é tentado, a primeira coisa que o diabo faz é questionar algo sobre o qual ninguém tinha dúvida, nem ele. Sobre a filiação de Jesus, o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, então faz isso. Se tu és filho de Deus, então faz aquilo. Porque o diabo sabe que se ele conseguir balançar os nossos alicerces, ele coloca em xeque toda a casa. Percebe? Por isso que é importante voltar e pensar na natureza da nossa fé. Que fé é essa que nós confessamos? Que fé é essa que nós professamos e vivemos? Eu creio que é uma fé poderosa. Quantos creem aqui comigo? Creem comigo? Você crê nisso? Mas quantos quantos de vocês como eu, já lidou com momentos que a gente se sente tão fraco? Você já viveu momentos assim? Momentos que você se sente tão fraco? Momentos que parece que você não tem dúvida das verdades bíblicas, mas parece que essas verdades bíblicas não se aplicam a você. É como se você dissesse assim: pastor, legal, eu acredito, a Bíblia é um livro de Deus, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Eu tento, eu avanço, eu começo, daqui a pouco eu não consigo de novo, eu vivo uma oscilação muito grande. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Já se sentiu? Já? Porque, na verdade,
nós precisamos trazer à memória e fortalecer princípios todo dia. Todo dia. E é por isso que nós vamos gastar uma parte desse ano fazendo aliança com quem nós somos, dizendo assim, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós somos o povo que anda com Jesus. E a gente quer realmente colocar luz, avivar esses princípios. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 4. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: João, as 7 igrejas da Ásia que se encontram, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para sermos para o seu Deus, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa dizer e colocar como firme fundamento para nós, é que nós servimos a um Deus vivo. Amém? Quantos dizem comigo assim? Eu sirvo a um Deus vivo, Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Parece simples. Isso é uma coisa que a gente aprende no beabá da fé, que a gente diz, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas só que, com o passar do tempo, essas coisas vão tomando aspectos religiosos e a gente perde a força que isso tem. João está numa ilha. João está vivendo o limite da fraqueza humana, onde ele é retirado do convívio dos seus amigos, onde ele é retirado do convívio dos seus irmãos, e é colocado num lugar longe, onde ele não tem influência, onde não tem internet, onde não tem WhatsApp, onde não dá para fazer uma live e dizer para os discípulos assim, fiquem firmes. Não dá. Ele mesmo, provavelmente, o texto não traz isso, essa clareza, mas ele mesmo deve se perguntar, Deus, como assim? O Senhor nos chamou para espalhar o Evangelho para toda a terra, o Senhor nos mandou ir fazer discípulos, nós obedecemos, e eu estou aqui. Eu estou aqui neste lugar impossibilitado. E neste lugar de impossibilidade, João tem uma visão de Jesus. João tem uma visão de Jesus, e nessa visão, ele diz, olha, da parte de Jesus Cristo que eu escrevo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João já viu Jesus, ele está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo no nome daquele que é todo-poderoso, aquele que esteve morto, mas é soberano sobre todas as coisas, aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, que reina eternamente. Você percebe comigo que os discípulos não conseguiam ter essa percepção, porque na prática eles estavam sofrendo debaixo do jugo, de opressão do Império Romano. Mas João diz assim, não permita que a realidade ofusque os olhos de vocês. Há momentos, irmãos, que a nossa tristeza, que a nossa angústia, que a nossa fraqueza, coloca um borrão na nossa frente. E é como se a nossa fraqueza tivesse mudado a face de Deus. Mas diga comigo assim, a minha fraqueza não muda a face do Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus, amém, irmãos? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo aquele que existe antes da eternidade. E a gente precisa trazer essa clareza sobre Jesus. Jesus é Senhor. Quantos podem dizer comigo, Jesus é Senhor? Você acredita que Jesus governa sobre todas as áreas da sua vida? Você acredita? Você acredita que Jesus governa mesmo quando você parece ter perdido o controle? Quantos acreditam que Jesus governa?
Jesus governa mesmo quando a realidade fica escassa à tua frente. Quantos acreditam nisso? Jesus governa, irmãos. Ele é Senhor. Nada pode mudar a face do nosso Deus. E a gente precisa trazer isso para o coração. É tão simples, mas é poderoso pensar que nós servimos um Deus vivo. E como nós cantamos agora há pouco, porque Ele vive, eu posso crer no dia de amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu sei que essa dor uma hora vai passar. Eu sei que essa crise uma hora vai passar. Eu sei que esse momento difícil uma hora vai passar, porque Ele vive. E o mais interessante é que João continua dizendo, esse Deus que é todo poderoso, me amou, nos amou e nos libertou. Versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quanto de você já se viu culpado porque você fracassou em uma área da sua vida? Você já se sentiu culpado? Eu já, muitas vezes. Porque há um equívoco religioso na nossa cabeça. A gente acha que a vitória sobre o pecado é fruto do nosso esforço. E quando a gente de repente cai e tropeça, a nossa sensação é que a gente não dá conta, que a gente não vai conseguir. Só que na verdade, João está dizendo o seguinte, Ele nos amou e nos libertou de todos os nossos pecados. Quantos creem que Jesus te liberta de todo pecado? Você crê que Jesus te liberta de todo pecado? Você crê nisso? Amém? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. Fala para o teu irmão, o pecado não precisa ter palavra final na tua vida. Fala para ele, não precisa ter palavra final na tua vida. O amor de Deus é maior que pecado. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há fraqueza maior do que a força de Deus. Você entende isso? Quantas vezes na minha vida eu me senti envergonhado comigo mesmo. Envergonhado com atitudes que eu não queria ter mais. Culpado, porque eu achava que já era para ter vencido aquilo. E eu olho para Jesus e não tem um dedo em riste apontado para mim. Tem uma mão estendida dizendo, vem meu filho, eu te amo e eu morri para te salvar do pecado. Entende? É simples, é tão básico essa afirmação de fé. Mas quantos de nós vive uma vida pesada por causa dos nossos pecados? E a gente fica com a ideia de que nós temos que nos livrar dos pecados pelos nossos próprios esforços. E como a gente não consegue, esse fardo vai aumentando a cada dia, vai aumentando a cada dia, vai aumentando a cada dia, porque nós não entregamos ele para o Senhor, nós não nos livramos dele diante do Senhor, porque nós achamos, na melhor das intenções, que a gente tem que dar conta desse fardo. Enquanto, na verdade, tudo que eu preciso fazer é aceitar o amor que me liberta. É realmente se admitir incapaz de resolver o problema do pecado na sua vida. E dizer assim, eu sou incapaz, mas Jesus é mais do que poderoso para me libertar. Eu sou incapaz, mas o meu Senhor vive e Ele me liberta de todo pecado. Eu sou mesmo incapaz, mas eu tenho um Deus forte e todo poderoso. Lá na cruz ele disse assim, está consumado. Em outras palavras, ele disse assim, está quitado. A dívida que pesava contra você está quitada. Quantos creem nisso aqui? Está quitada a dívida que pesava contra a sua vida. A gente precisa jogar luz sobre essas verdades a respeito de Jesus. Olha mais, o versículo 6. Você está acompanhando comigo ou não? Quem está aí diz assim, amém, eu estou aqui. Então tá bom. Versículo 6. Ele nos amou, Ele nos libertou, Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Fala comigo, reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. João está dizendo o seguinte, a nossa condição nos coloca diante de uma realidade que parece que nós somos miseráveis. Parece que a gente não dá conta de vencer. Parece que o império tem a palavra final, mas na verdade, nós somos, Deus nos constituiu em Jesus, reino e sacerdote, nós somos nação santa, amém? Olha para o seu pulso assim, olha aí para o teu pulso assim, fala assim, tem sangue azul correndo aqui? Tem sangue azul, tem sangue real correndo sobre a sua vida, é o sangue de Jesus. Onde tem um príncipe e uma princesa aqui? Deixa eu ver aqui, onde é que tem? Hein?
Tem um bocado que está se sentindo com cara de sapo, né? Mas você é príncipe, irmão. Confia, fala para o homem de Deus que está perto de você. Fala com ele assim, pode não parecer, irmão, mas você é príncipe. Acredita nesse negócio. Pode não parecer, mas você é príncipe. E não é a princesa que te beijou e você deixou de ser sapo. Foi a graça de Jesus que me transformou de um sapo boi, cheio de pecado, para um lavado e remido, príncipe, na presença do Senhor. Amém, irmãos? É isso. Nos constituiu reino. Onde tem um reino, tem um... Hein? Onde tem um reino, tem um rei. Tem rei sobre a sua vida? E é por isso que a Bíblia diz que não dá para servir dois senhores. Entendeu? Mas se você se percebe dentro do reino de Deus, você precisa começar a alinhar, e nós temos falado tanto sobre isso aqui, a alinhar sua vida nos princípios do reino. O problema é que há cristãos, e por isso vivem uma vida oscilante, que querem fazer as duas coisas. Não é? É como um torcedor, e eu não quero entrar nesse mérito, mas que quer agradar todo mundo e quer torcer para o Flamengo e para o Fluminense. Vai dar certo, irmãos? Difícil, não é? Difícil. Tem gente querendo agradar dois reinos. Você quer ficar bem na fita no mundo. Você quer parecer adequado ao mundo. Capaz de se sintonizar com o mundo. E ao mesmo tempo você quer parecer sintonizado com o reino de Deus. Não dá. Ou você confia que o reino de Deus vai te levar aos lugares que Ele precisa te levar, ou você se coloca debaixo do governo do mundo. Eu estou debaixo do reino de Deus, amém? E a Bíblia diz assim, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Paulo vai dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que isso diz para mim? Faz assim com a sua mão, faz assim com a sua mão. Isso diz para mim que há poder de Deus sobre a sua mão, amém? Você crê nisso? Crê ou não crê? Há poder de Deus na sua vida? Quanto tem poder de Deus na sua vida? Aí deixa eu ver, tem poder de Deus na sua vida? Tem? Tem poder de Deus na sua vida. Você quer uma prova disso? Olha como que é sério isso. Lembra de Davi, na caverna de Adulão? A Bíblia diz que Saul já tinha perdido a unção. Saul já tinha perdido a presença do Espírito Santo dele na vida dele. E Saul estava dominado por demônios. Mas Davi, quando vê Saul lá numa posição constrangedora, deve ter sido difícil ficar lá dentro da caverna. Porque Saul entra na caverna para satisfazer as necessidades fisiológicas dele. E Davi está lá escondido. Era uma chance de matar Saul com as calças arriadas, nitidamente. E Davi diz assim, eu sou louco para erguer a minha mão contra o ungido do Senhor? Eu sou louco para me levantar contra o ungido do Senhor? Porque Davi sabia que apesar da condição de Saul, o propósito de Deus para a vida de Saul permanecia firme. Saul que não conheceu o lugar do arrependimento, Saul que não passou pelo lugar do arrependimento. Percebe? Mesmo que você se sinta o mais miserável da terra, você foi constituído sacerdote nessa terra. E se você ativar o canal, a bênção de Deus flui através da sua vida. Se você limpar o canal, o Espírito Santo flui através da sua vida. E a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, a sua família é abençoada pela bênção que flui através de você. É isso que a Bíblia está dizendo, nos constituiu reino e sacerdotes. Nós não precisamos mais de sacerdotes que façam sacrifício. Não precisa mais, porque Jesus já fez o sacrifício. Qual é o seu sacerdócio? Qual é o seu sacerdócio nessa terra? Manifestar Deus no meio dos homens. Amém? Então é isso. Você é a manifestação de Deus no meio dos homens. Mas pastor, eu sou tão pecador, eu sou tão carente da graça de Deus, eu preciso tanto, eu me sinto tão incoerente. Olha, irmãos, essa é a minha condição também, mas eu descobri que Deus me escolheu, e quem sou eu para questionar o fato de Deus ter me escolhido? Você vai brigar com Deus porque Ele escolheu você? Você vai achar ruim com Deus, então aceita.
Aceita que você é sacerdote, aceita que Deus te separou e deixa fluir através da sua vida, porque o que vai vencer o pecado em você é a presença de Deus. Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João está dizendo assim, irmãos, e nós precisamos ouvir João falando conosco hoje. Nós não servimos a qualquer um. Nós não servimos a qualquer um. A gente precisa saber da razão à fé que nós temos. Nós servimos aquele que é todo-poderoso. Amém? Você crê nisso? Nós servimos aquele que é todo-poderoso. Nós servimos aquele que nos amou e nos libertou de todo o peso de pecado. Amém? Você crê? Nós somos livres. Nós servimos aquele que nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, ninguém aqui foi chamado para viver uma vida de escravo. Sabe? Uma vida oprimida. Deus nos constituiu reino e sacerdotes. E Ele é Senhor da história. Ele é o Alfa e o Ômega. E ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Você acredita que ninguém pode frustrar os planos do Senhor na sua vida? Quantos creem nisso aqui? Ah, irmãos, ninguém pode frustrar. Aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Aquilo que Deus sonhou, vai se manifestar. Tudo o que precisa acontecer é você se render à simplicidade e ao poder do reino de Jesus. Percebe? Então a primeira coisa que a gente precisa é renovar em nós a visão do poder de Jesus sobre a nossa vida. Você acredita no poder de Jesus? Você acredita? Entende isso? Muita gente resumiu a obra de Jesus à cruz do Calvário. Mas a obra de Jesus é muito maior do que a cruz. A obra de Jesus é exatamente vir e fazer de você um tipo de Cristo. Uma pessoa que vive como Ele viveu. Jesus veio nessa terra como homem para dizer assim para você: é assim que eu quero que você viva. Percebe? Ele veio aqui para dizer assim: é assim que eu quero que você viva. Eu quero que você tenha uma vida extraordinária. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você manifeste diante dos homens a minha vontade. Eu quero que você exploda em sinais. Que a sua vida seja uma manifestação de Deus. Mas a nossa mente cartesiana, o nosso pensamento racionalista, coloca em Deus uma utilidade. Deus é útil, Deus me liberta do pecado, Deus me dá uma esperança, Deus traz remissão para a minha vida e pronto. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez todos esses favores. O Senhor é muito útil, mas é muito mais do que isso. A obra de Jesus na sua vida não está no passado. A obra de Jesus na tua vida está no presente, é hoje, é agora. Ele continua fazendo, Ele continua te chamando, Ele continua ativando você para crer, porque Ele vive em você. Quantos estão abertos ao governo de Jesus sobre a sua vida? Então, se você reconhece que talvez você, às vezes, duvida disso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque às vezes nós acreditamos mais na gente do que em Jesus. Não é verdade? Quando você acha que os seus problemas são impedimento para Jesus, você está acreditando mais em você do que Jesus. Quando você acha que as suas fraquezas são impedimento, você está dizendo assim: Jesus não pode com as minhas fraquezas. Quando você olha para as suas inconstâncias, você diz assim: Jesus não pode, mas Jesus pode. Então, se você confia nisso, diga: eu creio, Jesus, que o Senhor reina sobre a minha vida. Eu creio, Jesus, que o diabo não mais terá domínio sobre a minha vida, que o mal já perdeu, porque Jesus governa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem
Tem lugar para Jesus na sua vida, querido? Então conecte-se com Jesus. Amém? E usufrua desse poder. Usufrua desse poder. Acesse esse poder, irmãos. Acesse esse poder. Não faça de Jesus uma religião. Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E ele resolveu permanecer humano. Ele ressuscitou, voltou para o céu, mas ele continua homem. Para que você possa se relacionar diretamente com ele. Para que você tenha Deus, mas um homem lá do outro lado, dizendo assim, eu conheço a sua linguagem, eu posso falar com você, eu ouço a sua voz, e ele fala com a gente, e a gente responde a ele. O problema é que algumas pessoas deixaram Jesus lá em Jerusalém, lá no túmulo, disseram, ele foi embora, ninguém nunca mais ouviu falar, mas não é verdade, ele está vivo e presente nos dias de hoje. A segunda coisa que primeiro eu preciso manter viva a minha conexão com Jesus. Segundo, eu preciso manter viva a minha conexão com o corpo. Há muitas pessoas que tratam a igreja como uma instituição, como um lugar que eu vou porque eu gosto mais ou gosto menos, porque me atrai mais ou me atrai menos, porque a música é boa, o ambiente é confortável, a palavra, eu tenho empatia com ela, mas na verdade a igreja de Jesus é muito maior do que essas estruturas. Há uma conexão espiritual entre nós. Quando nós chegamos a esse lugar, nos colocamos debaixo de um mesmo propósito, e estabelecemos uma aliança, entendemos que estamos aqui porque Deus nos trouxe. Essa semana eu me sentei com um grupo de irmãos, e estava conversando com eles, e mostrando, cada um contou um pouco as suas histórias, e nós vimos que Deus nos uniu, que Deus nos atraiu até aqui. Eu não imaginava nunca ser pastor desta igreja, mas Deus me trouxe até aqui. Se Deus te semeou aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida, nessa conexão. E nesse corpo que você está inserido, há um propósito que você precisa se conectar a Ele. Olha, e aí eu quero te convidar a pensar comigo em algumas exortações que João faz. A primeira, dentro dessa, de manter conectado ao corpo, é que você mantenha vivo o primeiro amor. No capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, João diz assim, Deus diz através de João, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Há muitos crentes que ainda confessando Jesus, não conseguem viver essa vida plena e poderosa, porque abandonaram o primeiro amor, se decepcionaram, se cansaram no meio do caminho, olharam para as pessoas mais do que para Jesus, e aí aquela experiência foi desanimando, e você não tem mais aquela paixão, você não tem mais aquele ardor, como um casamento que não se recicla, que não se renova, que não há pedido de perdão, que não há reconciliação. A relação de Jesus com Jesus vai esfriando, e ela se torna uma relação funcional. E é muito comum, quando a gente chega nesse ponto, nós temos inúmeras razões. Eu acho que eu me cansei desta igreja. Eu não confio mais nas pessoas. O pastor não olha para mim, ele nem sabe que eu existo. E a gente começa a achar uma série de razões. Mas, na verdade, o que te atraiu a este lugar não foram as pessoas, não foi o pastor, não foi a liturgia, foi Jesus. E o problema é que, às vezes, nós permitimos que as contingências da vida, que são naturais, elas vão esfriando o nosso primeiro amor. Se você quer viver Jesus, quer se conectar com o corpo, você precisa deixar que Jesus faça de você uma pessoa intensa e apaixonada. Quantos são apaixonados aqui? Por alguma coisa. Quem ama a família? Quem é apaixonado pela sua família aqui? Você tem essa experiência de olhar para os seus filhos e ficar dizendo assim, meu Deus, que coisa linda. A minha esposa tem essa experiência comigo, ela olha para mim e fica assim, extasiada. Por que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Eu tenho essa experiência com ela. Sempre que olho para minha esposa, eu digo assim, graças a Deus. Não é sempre não, né, irmãos? Tem hora que você diz assim, ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Não é verdade? É. Mas você, quem é pai e mãe, entende um pouco essa coisa, de que você fica olhando para os filhos e diz assim, meu Deus, como pode? Como foi que isso aconteceu? Como são lindos os meus filhos?
Como são preciosos os meus filhos. Não é assim? Apaixonado. Você já viu um casal apaixonado que está disposto a dar tudo um pelo outro? E não é aquela paixão vulgar, vazia, de sentir. Eu estou falando da paixão que está casada com amor, sabe? Você já viu um profissional apaixonado? Que ele trabalha cheio de vida. Conhece alguém assim? Um profissional radiante, que ele pega as coisas para fazer e ele se sente assim, privilegiado por estar fazendo aquilo. É o melhor lugar para ele estar. É fazendo o trabalho dele. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Conhece? Eu tenho paixão por trabalhar. Quem tem paixão por trabalhar aqui? Quem gosta de trabalhar? Né? Tem o osso também, né? Quem come a carne olha os ossos, não é assim? Tem isso, mas assim, paixão por trabalhar. A gente precisa de uma vida apaixonante. A vida com Jesus precisa ser uma coisa apaixonante. Eu estava dizendo para a Ângela ontem, Deus me deu essa palavra ontem de manhã, e à tarde eu estava acabando de redigir o esboço, só para não perder o que Deus estava trazendo ao coração. E eu falei para a Ângela assim, meu bem, eu estou ansioso para pregar, eu estou ansioso para compartilhar o que Deus colocou no meu coração, sabe, porque a palavra dele aquece o meu coração. Eu tenho a perspectiva de que quando eu estou falando aqui com você, coisas novas estão acontecendo na sua vida, Deus está ativando coisas, Deus está levantando pessoas. Outro dia mesmo eu recebi o testemunho de uma irmã que escreveu para mim, sabe, pastor, aquele dia que o senhor falou isso e aquilo. Então, eu cheguei em casa e eu procurei fulano e me reconciliei, e Deus restaurou uma relação que há anos estava perdida. Sabe, a palavra gerou isso, a palavra foi lá no coração daquela irmã, ativou o relacionamento dela com uma pessoa querida, de muita estima, mas que estava perdida. É isso. E eu creio nessa palavra, eu creio que quando eu estou ministrando aqui para você, o mundo espiritual está se movendo, a mão de Deus está estendida sobre a sua cabeça, e você está dizendo assim, eu recebo! Então, querido, revitalize o primeiro amor. Fala com o teu irmão assim, meu irmão, você precisa ficar apaixonado. Fala com ele, você precisa ficar apaixonado, apaixonado. Quem pode fazer cara de apaixonado aí? Né? Apaixonado. Se você não está, então vá para o altar, vá para a presença de Deus, busque a presença dEle e diz assim, Senhor, eu estou aqui na ponta do teu altar e não largo na tua presença até que o Senhor aqueça o meu coração de novo. E presta atenção numa coisa, eu já vi pessoas abandonarem histórias lindas, porque elas se moviam pelo seu sentimento. Em casamento a gente vê isso o tempo inteiro. Pessoas que olham para mim e dizem assim, ou para a esposa, ou para o marido, dizem assim, pastor, eu não amo mais essa pessoa. Não é? Porque o sentimento dela não parece dizer que ela ama. E aí ela se move pelo sentimento. Entendeu? Eu vejo pessoas abandonando uma história linda com Deus, porque elas estão em um momento onde elas se sentem apáticas. Mas o fato de eu me sentir apático, desanimado, desmotivado, de novo, não muda a face de Deus. Eu é que preciso me quebrantar, eu é que preciso rasgar as minhas vestes, eu é que preciso vir na presença de Deus, e esse fogo vai acender de novo. Eu vou falar de fogo daqui a pouco. Capítulo 2, versículo 10. Olha o que Deus diz, a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Imagina, Deus usando um vaso para dizer assim isso para você. Olha, irmãos, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode imaginar um varão dizendo assim para você, eis que te digo, meu servo, vai vir uma prova brava por aí, e o diabo vai acabar te prendendo na cadeia. Fica firme, porque você vai herdar a coroa da vida. O que você ia dizer para o irmão? Sai de reto. Não é verdade? Sai de reto, porque o Deus que eu sirvo não vai deixar eu passar por uma prova dessa. Que história é essa, irmãos? E o que a gente faz com tantos homens de Deus que morreram, foram queimados vivos, expostos nas praças?
Sabe por que eu estou falando nisso? Eu espero que nenhum sofrimento abata sobre a sua vida. Mas se você quer viver uma vida cristã poderosa, você precisa estar pronto para perseverar no dia da luta. E você precisa entender, e eu também, que a luta não significa ausência de Deus. A luta não significa que Deus te abandonou. A luta não significa que Deus está ausente, ou que a sua fé está fraca, ou que a sua espiritualidade está fraca. Às vezes a luta é um instrumento para poder forjar o teu caráter. Deus está te treinando para uma batalha maior. É mais ou menos como Moisés, quando Deus chama Moisés, qual a primeira tarefa do homem de Deus? Vocês lembram? Quando Moisés chega na sarça, e a sarça está ardendo em fogo e não queima. Deus diz para Moisés assim: tira a sandália dos teus pés, porque é terra santa, eu vou te enviar para um lugar, você vai ser instrumento de salvação. E aí Moisés diz assim: como é que é isso, Senhor? Moisés está com dificuldade de aceitar, mas aí, depois de uma conversa com Deus, ele se rende. E qual é a primeira ordem de Deus para ele? Joga o cajado que você tem nas mãos. E o cajado é um pedaço de pau que o pastor usa tanto para conduzir as ovelhas, como para se defender. Não é? Tanto para conduzir, como para se defender, para espantar animais, predadores. Joga no chão. E quando o cajado é lançado no chão, o cajado vira uma cobra, uma serpente. E Deus fala o que para Moisés? Hein? Pega essa cobra pelo rabo, Moisés. Pega pelo rabo. E todo mundo sabe que pegar uma cobra pelo rabo é assinar a sentença de morte, porque ela vai virar contra você e te picar. Mas Moisés vai e pega a cobra pelo rabo, e ela vira o bastão de novo. Porque se Moisés não desse conta de enfrentar a serpente que estava diante dele, como é que ele ia enfrentar a mega serpente que era Faraó? Não é que Deus deseja e ministra o mal sobre a nossa vida, nada disso, mas Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham o quê? Tenham o quê? Bom ânimo. Por quê, irmãos? Porque Ele venceu. Então quem quer ter uma fé poderosa, precisa ter bom ânimo, alegria, mesmo no dia da luta. Fala comigo assim: eu vou perseverar no Senhor. Eu vou perseverar no Senhor, mesmo no dia da minha angústia, o diabo não vai me demover do meu lugar. Eu estou esperando a vitória que vem dos céus. Eu já tenho dito aqui, que há uma frase no nosso meio que é enganosa, que as pessoas dizem assim: se for de Deus vai dar tudo certo. E o que é que faz com esses irmãos daqui? Deus está avisando para eles: ó, vem uma prova aí, né? Vem uma prova aí. Eu quando cheguei para essa igreja, no meu primeiro dia aqui nessa cidade, foi um moço na minha casa, um prestador de serviço, e de repente ele virou para mim e falou assim: deixa eu falar com o senhor acredita que Deus fala? Eu disse: acredito, irmão, pode falar. O moço disse assim: olha, Deus está me dizendo que o senhor vai viver uma afronta aqui nesse lugar, mas o senhor fica firme, porque Deus está com o senhor. E eu olhei para mim e falei assim: poxa Deus, olhei para a Ângela. A gente já passou tanta prova onde a gente estava, né? Quando Deus nos disse que vinha para cá, foi uma coisa parecida com isso também. Um ano antes da gente vir para cá, Deus usou um servo dele para dizer assim: olha, você vai para um lugar, né, que você vai ter que tirar tanta pedra. Ele falava assim: tanta pedra, e tanta pedra. Quase que eu dizia no meu coração: tá bom. E depois que ele dizia assim, e aí vai jorrar muita água, muita água, muita água. A gente vive numa sociedade infantilizada, que acha que tribulação e prova é sinônimo de fraqueza, de fracasso e de ausência de Deus. O nosso Deus é o Deus que entra na cova do leão com a gente. O nosso Deus é o Deus que entra na fornalha acesa com a gente. Mas Ele não necessariamente nos impede de ir até a cova dos leões. Ele não necessariamente nos impede de ir até a fornalha. A única coisa que Ele promete é que Ele vai estar lá com a gente. Percebe? Você quer uma fé poderosa? Persevere. Fala com o teu irmão, fica firme, irmão, segura aí. Fica firme.
Fala com ele assim, ó, toda luta acaba, fala com ele. Toda luta acaba, um dia acaba, todo deserto um dia chega ao seu final. Amém ou não amém? Está entendendo, irmãos? Mas isso Deus está dizendo para quem? Para a igreja. Vocês lembram? A primeira parte dessa palavra diz o seguinte: restaure a sua relação com Jesus. A segunda é, restaure a sua relação com o corpo, com a igreja de Jesus. A gente vai conseguir perseverar sozinho? Não. Meu Deus, os momentos mais difíceis da minha vida, eu fui amparado pela igreja do Senhor. Nos momentos mais difíceis, e não é alguém institucional que foi lá me dizer, não, Deus levanta aqui um amigo, um irmão, um companheiro de fé, que diz assim, estou orando por você, olha, estou orando por você. Aqui de vez em quando alguém diz assim para mim, pastor, alguém já disse que te ama hoje, né? Aí me abraça e diga assim, eu te amo, eu digo aleluia. Deus usa das coisas mais simples para dizer para você assim, fica firme, querido, eu estou contigo. Não temas, nem te espantes, seja forte e corajoso. Amém? Quantos recebem comigo essa palavra aqui? Amém. Olha o versículos 14 a 20, acompanha comigo, 2 de 14 a 20. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, são duas igrejas que Deus está escrevendo, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tem duas coisas aqui que Deus abomina: prostituição, idolatria, a prostituição aqui é idolatria e rebeldia. Dois pecados, todos os pecados são mortais, mas dois pecados sorrateiros no meio da igreja. O primeiro é a idolatria. Como assim, pastor? Eu não sou idólatra. O que é idolatria, irmãos? Idolatria é quando eu estabeleço que algo tem um valor para mim, tamanho, que eu começo a condicionar as minhas decisões a partir desse algo, a partir dessa coisa que eu tomei por preciosa. Nós tivemos aqui, no ano passado, uma série chamada Kryptonita, o pastor Guto fez com a juventude, e nós trouxemos muito disso. E fala disso, dessa idolatria, dessa eudolatria, que eu me corrompo com coisas que ocupam o lugar de Deus na minha vida. Irmãos, se Deus é Senhor da nossa vida, não pode ter nada nessa vida que me impeça de andar com Deus. Se Deus diz assim, deixa isso para trás, eu preciso deixar. Eu fico assim, apavorado com pessoas que têm a pretensão de negociar com Deus. Eu não estou falando do pecador arrependido, do pecador que cai e diz assim, ai de mim, porque sou pecador, preciso de ajuda. Eu estou falando daquele que quer tampar o sol com a peneira, que quer dar justificativa para permanecer no pecado, sabe? Fica arrumando desculpa para permanecer no mesmo jeito. De novo, eu quero repetir, não é o que se sente fraco, cai e precisa de ajuda. Esse é o ministério da igreja. Eu estou falando daquele que é arrogante, que bate no peito e esconde o seu pecado ao invés de confessá-lo. Oculta o seu pecado ao invés de confessá-lo. E se coloca numa posição maior do que Deus, porque ele idolatra a sua imagem, a sua justiça própria. E traz morte para a sua casa, traz morte para os seus filhos, traz morte para a igreja. São crentes que não assumem um compromisso com a verdade consigo mesmas. Vivem numa pretensão de se enganar. E afastam uma multidão de gente da presença de Deus. Se nós, irmãos, queremos viver plenamente o que Deus tem para nós precisamos de um coração íntegro, inteiro, plenamente entregue nas mãos de Deus.
e que rejeita toda forma de rebeldia, toda forma de altivez, toda forma, porque Jezabel, o espírito de Jezabel é um espírito de rebelião, é aquela rebeldia onde eu não me curvo diante da palavra de Deus, eu não tenho temor de Deus, eu me levanto contra as coisas de Deus, eu resisto o poder de Deus e o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que isso é bruxaria, é feitiçaria. O povo de Deus é um povo quebrantado, irmãos. O povo de Deus é um povo de coração contrito. Eu sou pastor há algum tempo, há 20 anos, e eu já vi gente me contando, já ouvi histórias, as mais difíceis que você pode imaginar. Coisas que você não pode imaginar, eu já ouvi. Mas eu já vi gente de uma vida miserável, mas que chegou de coração quebrantado, que não é altivo, que não é rebelde, que se submete ao governo de Deus, e por isso experimenta a cura. E presta atenção no que eu estou te dizendo. Isso não é uma coisa automática. Cada um tem um processo. Entende? Talvez você avalie sua caminhada e diga assim, pastor, eu não estou conseguindo. Eu estou me sentindo fraco. Pastor, eu vou bem, daqui a pouco eu tropeço. Mas, querido, se o seu coração for quebrantado, Deus está contigo, Ele vai te ajudar a vencer. O que você não pode é fechar seu coração. E quando você fecha o seu coração, aí você fica altivo e rebelde. Entende? Mas quando seu coração está aberto e rasgado, não tem problema assumir que é pecador, porque eu também sou. Entende? Mas o Senhor nos restaura pela sua graça. Eu estou conseguindo me comunicar com você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Longe de mim um discurso moral de apontar o dedo para qualquer um de nós que estamos aqui. O que a Bíblia está dizendo é que para eu ter uma vida poderosa, eu preciso de um coração humilde, de um coração rendido, de um coração que quando falha, chega diante de Deus e diz assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Quantos aqui precisam de ajuda para crescer? Quantos precisam de ajuda? Quantos precisam? Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda como eu? Quantos precisam aqui? Levanta a mão para eu ver. Você precisa de ajuda? Precisa? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E aí, tudo isso é aonde, irmãos? Jesus está falando para quem? Para a igreja. E olha as duas últimas coisas que Jesus diz à igreja. 3:7. Olha lá. A igreja de Filadélfia. Eis ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Fala comigo assim, eu quero entrar pelas portas que Deus abrir. Eu quero entrar pelas portas que Deus abrir. Você já deixou uma porta aberta passar na sua vida já? Quantos reconhecem que já perderam uma oportunidade na vida aqui? Já perdeu uma oportunidade? É horrível, né? Quando você percebe e diz assim, puxa vida, passou. Eu costumava dizer que oportunidade é uma bolinha redonda com um narigão na frente, assim. Aí quando ela passa, você segura ela pelo nariz e não deixa ela passar. Porque se ela virar as costas, você não tem como pegar mais. Não é? Deus pode te dar outra oportunidade, mas essa que Ele está te dando hoje é única. Cada dia é uma oportunidade única de viver o novo de Deus. Cada dia você escolhe se vai entrar pela porta que é Jesus, ou se você vai pegar um outro caminho. Cada dia, cada dia. Percebe? Deus diz para a igreja lá em Filadélfia, eu estou colocando uma porta aberta diante de vocês, entre por ela, e a porta de novo é Jesus. E por fim, nessa carta à igreja, no capítulo 3, no versículo 15, Jesus diz à igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Pergunta ao teu irmão aí, tem fogo aí, irmão? Pergunta para ele, tem fogo aí, irmão? Tem ou não tem? Onde tem fogo aí? Se tem fogo, dá glória, né? Tem fogo aí? Tem fogo aí, irmão? Tem fogo? Tem ou não tem, irmãos? Para que serve o fogo, irmãos? O fogo faz o quê? Aquece. O que mais que o fogo faz? O fogo limpa das impurezas, não é verdade? Você já viu? O fogo purifica.
E o fogo derrete coisas sólidas. Sabe por que você precisa do fogo de Deus? Para que a sua vida fique maleável. Você pode até, eu até gosto, né? Do fogo que o crente começa a fazer uns negócios assim diferentes, né? Eu gosto. Mas o fogo é para mais do que isso. O fogo é para derreter você, é para você tornar você propício à ação de Deus. Então a gente tem que clamar: manda fogo, Senhor. Fala comigo: manda fogo, Jesus. Fogo na minha cabeça, Jesus. Manda fogo. Os meninos hoje cantam uma música bonita, né? Essa de que o fogo nunca apaga, né? Bonito, né? Na minha época era assim: manda, como é que é? Fogo, fogo, meu Senhor, manda. Fogo lá do céu descer, manda fogo. Fogo, meu Senhor, manda. Faz o coração arder. Fogo. Só eu conheço? Fogo que Moisés via, fogo que na sarça ardia, fogo que não consumia, manda fogo. Fogo, meu Senhor, manda. Faz o coração arder, manda fogo. Fogo, meu Senhor, manda. Só eu conheço a música. Tem uma outra que eu acho que vocês conhecem. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, Jesus, enche de azeite. Aí tem a parte, liga, né? Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor está preparando uma bênção para você. O Senhor está preparando uma bênção para você. Aleluia! Eita glória, Jesus! Tem uma outra que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É isso, irmão. É isso. Canta do jeito que você quiser, mas não viva uma vida sem fogo. Quem quer fogo de Deus aí? Então dá glória a Deus. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero o fogo do Senhor sobre a minha cabeça. Eu quero fogo de Deus, irmãos. Meu sogro costuma dizer o seguinte: é preferível lidar com um cavalo bravo do que com um cavalo morto. Se você se empolgar demais, não tem problema. Qualquer coisa a gente manda um copo d'água em você. Mas deixa queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Amém, irmãos? Quem tem fome da presença de Deus aqui? Tem fome? Então fala para Jesus: eu quero mais da tua presença, Senhor. Fala, querido. Fala com Jesus: eu quero mais do teu fogo, Senhor. Eu quero uma vida conectada com o Senhor. Eu quero uma vida cheia da tua presença. E o impressionante, irmãos, é que essa vida de que o apóstolo João está dizendo é a vida no corpo. Entendeu? Tudo isso que eu estou falando aqui na segunda parte tem a ver com a conexão com o corpo, com a igreja. É por isso que nós estamos falando de uma igreja que anda em aliança. Entendeu? Você precisa da igreja. Eu preciso da igreja. Nós precisamos do mistério que está revelado sobre a igreja. Há um depósito de Deus sobre a vida da igreja. Por mais falha, decepcionante que a igreja pode ser, ela é a igreja.
Ela é a igreja é de Deus. Eu fiquei olhando para os meninos ministrar o louvor aqui, fiquei vendo que há 2 anos atrás, a gente não conseguia imaginar nenhum deles na posição que eles estão aqui. Eram crianças, eram meninos, estavam ainda aprendendo a lidar com as coisas de Deus, mas agora são canal de Deus para ministrar sobre a nossa vida. Porque a igreja é de Deus, irmãos. Quando você acha que você é importante demais, que Jesus não faz nada sem você, você se engana, porque a igreja é de Deus. Mas se você quiser, você pode ser parte dessa obra maravilhosa. Você pode ser parte. Então a primeira coisa é conectar com Jesus. A segunda coisa é conectar com a igreja, para ter uma vida cristã poderosa. E a terceira coisa, essa você vai achar fácil. Fala com o teu irmão assim, é pegar o elevador. Pega o elevador. Olha lá comigo. Está lá na Bíblia, para pegar o elevador. Dá uma olhada lá. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Olha lá. Depois dessas coisas, ou seja, depois que João vê Jesus, depois que João vê a mensagem de Jesus para a igreja, Deus fala para ele assim. 4:1. Depois dessas coisas, a irmã já pegou ali. Olha, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também vi a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Você sabe o que é voz de trombeta, irmão? É um grito. É mais ou menos assim, dizendo assim, só para cá! Sobe! Sabe aqueles irmãos que não tem campanha na casa dele? Chega lá embaixo, você bate palma, faz não sei o quê, e a pessoa de lá de cima diz, pode subir! Sobe! É isso que está dizendo. Sobe para aqui, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe o que está acontecendo? João viu Jesus, e na semana passada a pregação foi, eu quero ver Jesus. João viu Jesus, depois João viu a igreja restaurada, porque há poder de Deus sobre a vida da igreja, há uma bênção de Deus liberada sobre a vida da igreja, e depois dessas coisas, João ouve uma voz dizendo assim, sobe para cá querido, vem para o andar de cima, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo. Tem gente contaminada demais com o olhar de baixo, tem crente que foi chamado para ser águia, vivendo como galinha. E olha que de galinha eu entendo, hein? Galinha vive olhando para o chão, ciscando, na expectativa de achar alguma coisa no chão. Deus quer que você levante a sua cabeça, e pegue o elevador, e vá para o andar de cima, e veja as coisas que Ele está fazendo. Lá de cima a sua visão fica diferente, querido. Lá de cima você vai ver que o Cordeiro vence. Lá de cima você vai ver que ele não perdeu o controle da história. Lá de cima você vai ver que apesar do diabo tocar, terror, fazer barulho, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Se é para Jesus, então faz direito, em nome de Jesus. Aleluia. Dentre muitas coisas que João viu, eu queria que você visse o que ele vê. Olha comigo, acompanha comigo. Ele diz no capítulo 18, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Uma das coisas que João viu é que Babilônia, que parecia poderosa, seria lançada no fundo do mar, perderia a sua força, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. No capítulo 19, João diz assim, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, como de numerosa multidão. Fala com o teu irmão assim, João viu você, fala para ele. João viu você, uma numerosa multidão dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Você pode dizer amém? Mas só dá para ver essas coisas no andar de cima.
No andar de cima, no versículo 21, no capítulo 21, João diz assim: eu vi novo céu, você pode dar glória, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer te levar para o andar de cima, e lá você vai ter uma nova perspectiva da sua história. Lá você vai ter uma nova perspectiva da sua história. Lá você vai ver que Deus não te livra das lutas, não. Você precisa batalhar suas batalhas, mas Ele continua Senhor da história. Ele continua reinando sobre todas as coisas, e nenhum dos seus planos será frustrado. Você pode dizer comigo: nenhum dos seus planos será frustrado. Entendeu? Quantos estão dispostos a pegar o elevador? Hein? A olhar de um novo olhar, de uma nova perspectiva. Então fique de pé. Fique de pé. Três coisas simples. Conexão com Jesus, conexão com a igreja, pegar o elevador. Simples, simples e poderoso. Concordam comigo? Simples e poderoso. Conexão com Jesus, conexão com a igreja, e olhar do lugar mais alto. Essa semana que passou, acho que foi sábado passado, não sei se ontem, uma semana atrás, a Ângela nos convidou, foi eu, ela, o Dário e a Leide, a gente foi ali no Ciméria, naquela pista de voo livre. Eu nunca tinha ido até ali. Que lugar fantástico, né? Você já foi lá? Vale a pena. A visão é linda, você consegue ver o Rio de Janeiro inteiro. Você vê as comunidades, você vê os lugares onde impera a violência. A gente sabe de tudo que tem no Rio, mas do lugar alto essas coisas parecem diminuir. Do lugar alto você vê que a obra de Deus é muito maior. Sabe, queridos, talvez você tenha entrado aqui hoje com a expectativa que Deus resolva um problema que está sobre você. Mas talvez, se você for levado a um lugar mais alto, você vai descobrir que o problema é um instrumento de Deus para te aperfeiçoar. Talvez você vai ver que Deus está abrindo uma porta para você, e se você entrar por ela, coisas novas vão acontecer na tua vida. Nós vamos nos preparar para tomar a Santa Ceia, mas eu queria te convidar ao altar. Você que está na galeria, você pode chegar até o parapeito de vidro, e nós vamos tratar desse lugar como um altar de Deus. E você que está aqui embaixo, você pode vir aqui ao altar. Se você que está na galeria quiser vir aqui, eu te espero, não tem problema. Mas você vai resolver nessa noite. Você vai formar uma aliança, dizendo assim: eu sirvo a um Deus vivo e eu quero me conectar a Jesus. A gente precisa de acordo em torno disso. Não há outro Deus no lugar de Jesus. É com Jesus que nós queremos estar conectados. Eu quero me conectar com a igreja. Apesar da igreja, eu quero estar conectado com a igreja de Jesus, porque Jesus a estabeleceu como corpo de Cristo. E eu quero ir para um lugar mais alto, onde a visão é mais clara, onde eu posso ver coisas novas. Então, se você precisa disso, sai do seu lugar e vem até o altar. Vem até o altar e eu quero orar por você. Pode vir, vem bem rapidinho, para que a gente possa orar. Venha, querido, venha viver uma vida nova. Venha fazer uma aliança com a vida nova. Venha fazer uma aliança com a vida nova.
Senhor. O Evangelho é simples, é muito simples. Nós precisamos de uma relação e de uma conexão intensa, profunda e verdadeira com Jesus. Nós precisamos disso. Nós queremos ver Jesus, nós queremos estar conectados com Jesus, queremos ver o Senhor, meu Pai. Nós queremos ter a experiência de João, que não lidou com um Deus morto, que não lidou com um homem morto, mas com Deus vivo e verdadeiro, que faz sinais e maravilhas ainda hoje. Meu Deus, nós queremos nos conectar com esse Jesus, com o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Pedro viu, que Pedro conheceu, o que João viu e que João conheceu, e aquele que nós vimos um dia também, e que talvez pelas contingências da vida nós acabamos perdendo a referência de quem é o Senhor. Então hoje nós te clamamos, aviva os nossos olhos, aviva o nosso coração, dá-nos a visão clara do Senhor Jesus. Nós queremos uma experiência nova e poderosa com o Senhor Jesus. Queremos o Senhor, queremos a Tua face, queremos a Tua glória, queremos a Tua presença, queremos, ó Deus, a Tua presença, a Tua poderosa presença. No nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa casa, no nosso lugar secreto, nós queremos o Senhor, ansiamos pela Tua presença. Deus, nós queremos também que o Senhor nos conecte com a Tua igreja. Ah, Deus, nós em nome de Jesus queremos deixar para trás todo o pecado, tudo aquilo que entristece o coração do Senhor, tudo aquilo que afasta-nos da Tua presença, nós queremos deixar para trás em nome de Jesus, toda apatia, toda frieza, toda indiferença ao agir de Deus, e declaramos, Senhor, nós queremos ser igreja, com tudo que isso significa, com toda a força que isso tem. Nós queremos ser igreja, igreja do Deus vivo, povo de Deus, nação santa, reino e sacerdotes. E nós queremos chegar a este lugar mais alto, onde nós podemos ver como o Senhor vê, onde nós podemos enxergar como o Senhor enxerga. Nós te pedimos perdão pela pequenez da nossa fé, e nós te clamamos, leva-nos a um lugar mais alto, leva-nos ao lugar onde nós possamos ver o Senhor e a sua glória, ver a nossa vida de uma outra perspectiva. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos a experiência de João, que viu coisas inefáveis, dá-nos a experiência de Paulo, que foi até o 7º céu, dá-nos a experiência, Senhor, de Abraão, de Moisés, de José, que viram a obra completa e se moveram até ela. Nós não ficaremos presos no passado, nós não ficaremos presos nos nossos pecados, nós nos moveremos na direção da Tua vontade, nós nos moveremos na direção dos Teus sonhos, nós seremos abastecidos pelos sonhos de Deus e não pelas nossas fraquezas, pelos sonhos de Deus, pelos propósitos de Deus, porque eles não falham, em nome de Jesus. E aí eu queria te convidar a dar suas mãos, onde você estiver. Queria que você desse a mão ao irmão que está do seu lado. Se a gente puder unir as fileiras aqui, une as fileiras, vamos dar as nossas mãos. Queria que você dissesse para o seu irmão assim: querido, eu enfrento lutas como você. Fala para ele: eu enfrento lutas como você. Mas a palavra de Deus hoje nos diz que Jesus é poderoso para nos fazer mais do que vencedores. Amém, irmãos? A palavra de Deus hoje nos disse que Jesus tem poder sobre toda a nossa luta. E por isso que Ele diz: coragem, coragem, meu irmão, coragem. Mantenha a sua fé viva, coragem. Jesus está conosco, amém? Fala comigo assim: Jesus está conosco. Jesus está comigo. Jesus é a minha bandeira. E Ele é mais do que vencedor. Aleluia. A palavra de Deus hoje, querido, nos disse que nós precisamos uns dos outros. Você pode dizer para o teu irmão: eu preciso de você. Fala para ele: eu preciso de você. Eu não posso abrir mão de você. Você é essencial no que Deus está fazendo aqui neste lugar.
Olha que bênção esse culto. É porque Jesus está aqui, mas é também porque você está aqui. Amém, irmãos? Quem ama ser igreja aqui? Quem ama ser igreja? Eu amo ser igreja, eu amo ser igreja, porque apesar de nós, Jesus se manifesta no meio da igreja. A palavra de Deus hoje nos convida a mudar de nível, a ir mais alto. Então Deus está chamando a gente a aumentar a expectativa, amém? A ver de um outro lugar, ver de um outro lugar. E talvez foi dito a você que não tinha jeito, que não tinha como vencer a realidade que você está, que você é fraco, que você não pode. Mas você pode sim, porque quem faz na sua vida é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele chamou João e falou assim: vem para cá, João, sobe, João. Então Deus está gritando para você hoje com voz de trombeta: sobe, sobe para ver, vem ver. Vem ver o que eu preparei para a sua vida. Vem ver que o seu futuro está preparado e selado com o sangue do Cordeiro. Tem sangue e fogo sobre a sua história. Tem sangue e fogo sobre a sua história, amém? Me acompanha aqui. O Cordeiro de Deus olhou para o seu futuro e derramou do sangue dele lá, amém? Você entende o que eu estou dizendo? O Cordeiro de Deus olhou para o seu futuro e derramou sangue. E o Espírito de Deus olhou para o seu futuro e derramou fogo dos céus. Está selado no sangue e no fogo. No sangue e no fogo. O seu futuro está selado no sangue e no fogo. Tudo que a gente precisa fazer é permanecer firmes e alançados. Porque há poder na aliança que fazemos com Deus. Amém? Poder da aliança. Coloca lá para nós, Eduardo. Há poder na aliança que fazemos com Deus. Então eu queria que você, como estamos de mãos dadas, disséssemos: Senhor Jesus, nesta noite nós firmamos uma aliança com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus e com a visão que o Senhor tem a nosso respeito. Nós queremos uma vida poderosa no Senhor Jesus e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Então se você crê, aplauda Jesus, porque Ele é bom. Aplauda mesmo.